Indiana. Good morning. Good morning, Your Holiness. Bom dia, Sua Santidade. Namaste. Namaste. Namastê, namastê. Namaste. And we are extremely fortunate. Nós somos extremamente afortunados e abençoados pela sua presença hoje. The Indian Police Foundation E a Fundação da Polícia Indiana e a Fundação, o Instituto de Polícia Indiana, somos todos abençoados. E sou... E vou começar o programa agora. Meu nome é o senhor Hashra Mashan, o presidente e fundador e ex-diretor-geral da polícia, o senhor Ramachandran. E esse daqui é o diretor-geral. Sua Santidade, nós, os membros de toda a Fundação da Polícia em geral, somos privilegiados de ter a sua bênção hoje de manhã. Sua Santidade, o tema de hoje é a empatia e a compaixão na polícia. Tem uma impressão geral que a polícia deve ser rude com os cidadãos na sua profissão, é muito duro com os criminais. Isso é aquilo que nós vimos na nossa profissão e nós herdamos isso da polícia britânica. A polícia da Índia a política britânica queria que nós herdássemos e mantenêssemos o sistema imperial no país da Índia. E, infelizmente, é a mesma situação que continua desde que a polícia britânica deixou a Índia, e esse sistema britânico de educar a polícia continua. E isso deve ser mudado, porque a polícia deve ser amigável, compassiva e justa para com os cidadãos. A Fundação da Política está trabalhando para... A Fundação da Polícia também acredita que o sistema de justiça criminal eficiente e livre de corrupção que respeita o Estado de Direito seria um dos pilares fundamentais da Índia e é determinado. Nós procuramos a vossa bênção para ajudar que isso aconteça. O senhor disse uma vez que o amor e a compaixão é uma necessidade, não um luxo. E isso deve ser cultivado a fim de colocar para que a paz permaneça na sociedade. At the age of 2, he became the Dalai Lama. The Dalai Lama means... A santidade nasceu em um país do Amdo e foi reconhecido como Dalai Lama. E o Dalai Lama significa guru. E desde 15 anos, e aos 15 anos se tornou o guia do Tibete. E em 59, depois da invasão da China no Tibete, ele veio para a Índia e se exilou na Índia e fez a sua residência em Dharamsala e continua a morar em Dharamsala. The Assembly passed resolutions on Tibet in 1959, 1961 and 1965. His Holiness addressed in 1988 the European Parliament in Strasbourg, Germany. And in 1992, the Central Tibetan Administration published guidelines
for the constitution of a future free Tibet. His Holiness was awarded the Nobel Peace Prize in Sua 1989. Santidade passou algumas realizações para a democracia tibetana e recebeu o Prêmio Nobel da Paz e muitos outros prêmios em reconhecimento às suas contribuições ao mundo. I would like to conclude Eu with another quote from His gostaria Holiness where he de concluir com uma citação de Sua Santidade, onde said, "We can diz: reject everything else, nós podemos rejeitar Religion, qualquer outra coisa, religião, all the received ideologias, but we cannot mas escape nós the não necessity podemos of love and fugir compassion." da necessidade do amor This e is da my true compaixão. religion. Essa é a This is minha my própria true faith. religião e essa é a minha própria fé. Essa foi uma citação da Sua Santidade. I wish E com essas everyone palavras, across eu different countries desejo que imbibe these words, todas os países advice. vistam essas palavras place to live. e seguem These words, I conclude, seguem and I essa would palavra humbly e request se His Holiness now vistam to essas enlighten us palavras e with his words of vivam essas palavras. E fazendo assim, o mundo será um país, um lugar muito mais vivível, Indeed. em paz e harmonia. I feel very happy. Na verdade, eu me sinto muito feliz I'll say some talk, em exchange ter um diálogo e ideas with my Indian friend, general, particularly police force. falar com vocês da polícia indiana e trocar as nossas visões sobre como podemos contribuir para All uma my sociedade melhor. life, Quase toda a minha vida, I always with some security eu sempre tive as seguranças. 9 years in Tibet E with Chinese police. quando eu estive no Tibete, os seguranças eram chineses. 59 and 60 Por 9 anos, as seguranças foram chineses. with Indian police. E quando eu vim aqui na Índia, as seguranças a maioria são indianas. São indianas, polícia da Taking Índia. care of protect me. E, do But meu ponto de vista, ambas, seja a Chinese polícia police, chinesa e a polícia indiana, tomavam Of conta de course, mim. Chinese communist. Mas their a police, diferença é que a polícia It chinesa, seems to see two responsibility. eles parecem que têm muita care responsabilidade. Uma é ter um cuidado de me One, proteger, Also, you see, watching e o me. outro é olhar, me vigiar Indian aquilo police que eu faço, Very que sincere. eu fazia, quer dizer. Very sincere. E a polícia indiana é muito sincera. And then Os seguranças indianos são muito sinceros. China, I think population-wise, Eu is acho, the number one country. eu acho que, em Most termos de populated população, a nation. China é o país no mais freedom. populoso no mundo, mas infelizmente não tem a although liberdade, very não tem ancient cultural independência heritage. como tal. And China, historically, as a Buddhist country, Historicamente, a China é um país budista. you know, Porém, you see there are a lot of change there. Existem muitas mudanças basically, dentro da China. You see, totalitarian regime. Basicamente, é um regime Now, totalitário. India, Aqui na Índia, genuine, you see, freedom. é uma Democracy. liberdade, é uma democracia genuína. The number two most populated nation. É o segundo país mais freedom. populoso do mundo, porém tem a completa So, liberdade, uma independência India, completa. All Essa é a major diferença religious entre a traditions Índia e a live China. together. E aqui na Índia, todas as religiões, as maiores noticed, religiões, you see, coexistem harmoniosamente. met Geralmente Indian coexistem Muslim. harmoniosamente. Em geral, eu falo never sobre some sobre sort of, os muçulmanos que vivem aqui na uncomfortable Índia. feeling between, Eles não mostram Shia and Sunni. eles não mostram violência entre os xias e os sunnis.
this country, São duas partes do islamismo, o Shia e o over Sunni. 1,000 years, E aqui na Índia, há mais de Indian 1000 spirit, anos, spiritual, esse espírito ahimsa. de harmonia, de não violência, eles So this country, imbuíram Till now, na sua cultura, carry a Ahimsa these e a Karuna, ou seja, a não violência e a compaixão. democracy, Então, em base a isso, Very fit a with this democracia respect a democracia all é imbuída desses dois all different group of conceitos. people. E diferentes religiões, diferentes grupos Like étnicos coexistem juntos e geralmente em harmonia. No sul da Índia, no norte da Índia, no sul da Índia, mesmo que existem diferentes línguas, diferentes modos de escrever, idiomas, mas todos eles, todos esses estados, eles coexistem harmoniosamente, sem briga entre esses estados aqui na Índia, de norte a sul. E eu acho que a Índia é um exemplo de como, para todo mundo, para o mundo inteiro, que diferentes pessoas, diferentes idiomas e diferentes religiões, mas podem coexistir juntos, harmoniosamente, baseado no princípio da não violência e da compaixão, Karuna e Ahimsa. The Indian police Então, actually protect a polícia indiana ahimsa. é uma maneira ampla, holística de dizer, a polícia indiana é os protetores da Ahimsa e da Karuna. Happy with Indian police. Eu sou muito feliz com a polícia indiana. No fear. E não tenho medo, não tenho medo deles. E onde é que eu os encontro, eu não tenho medo deles. E todas as manhãs, quando eu vejo, Some police da minha casa, quando eu olho no pátio e vejo os seguranças indianos, eu os saúdo com muita felicidade, muita alegria. some jokings. E faço algumas brincadeiras com eles. Indian police is who take care me. E esses seguranças da polícia indianas que Ahimsa. me protegem dia e noite, imbuído com os conceitos de Ahimsa e Karuna, é uma coisa muito boa, muito linda. Of Indian. E eu acho que a geração presente, a nova da Índia, Tradition. deve prestar muita atenção e cultivar esses princípios genuínos da Karuna e Ahimsa. É uma coisa muito importante que vocês devem fazer. With my Indian friend. Isso é aquilo que eu compartilho com meus amigos indianos. Tell you, E eu, hoje, aqui nesse evento, eu quero dizer a vocês, é isso que eu gostaria de dizer a as I vocês. mentioned earlier, one of the biggest democratic country now protect this country. E a Índia e a democracia indiana deve e a democracia indiana deve ser protegida. E vocês devem cultivar esses dois conceitos milenares, esses dois conceitos milenares indianos, Karuna e Ahimsa. Isso é aquilo que o mundo inteiro precisa, da não violência e da Karuna, ou da compaixão. The Western world, mainly British, introduced Antigamente, a Índia, modern technology, including science. a educação indiana moderna herdou a cultura britânica, Try to preserve. que é mais orientada ao materialismo, mas vocês devem fazer o possível para reviver a cultura milenar antiga indiana, que é baseada nessa não violência e da compaixão, que é aquilo que o mundo inteiro precisa. Eu sempre digo que no século passado, o Mahatma Gandhi, ele propagou a não violência, Non-violence.
e promoveu a não violência, a ahimsa. E, por causa disso, muitos países do mundo foi atraído pelos conceitos, pelo conceito promovido pelo Mahatma Gandhi, que é o da não violência, a ahimsa. E muitas pessoas, por exemplo, na África do Sul, eles seguiram esse princípio da não violência. E nos Estados Unidos, Martin Luther King, ele também seguiu sinceramente Mahatma Gandhi, o conceito da não violência, da ahimsa. E eu conheci a sua viúva, e uma vez ela me disse que Martin Luther King era muito atraído pelo conceito promovido pelo Mahatma Gandhi da não violência e da compaixão. E o Martin Luther King até copiava o Mahatma Gandhi na maneira de vestir. A viúva do Martin Luther King me disse isso. Então, muitas pessoas pelo mundo afora foi atraído pela maneira de viver de Mahatma Gandhi. When India got independence, quando a Índia alcançou a independência, liderado por Mahatma Gandhi e depois pelo ministro Nehru. I think really, I'll say, with Indian tradition. E todos esses seguiram a tradição, todos esses seguiram a tradição indiana. E na Índia, esse país enorme como é a Índia, em termos de população, onde vários grupos étnicos vivem e tem diferentes culturas, diferentes religiões, mas eles coexistem pacificamente, base a esses princípios. E no século passado, então, Mahatma Gandhi, ele mostrou ao mundo esse conceito da não violência. E hoje em dia, a Índia deve mostrar ao mundo que, nesse século atual, do século XXI, a Índia deve mostrar ao mundo que, embora sendo um país populoso, com diferentes culturas e diferentes religiões e assim por diante, eles vivem pacificamente. E eles devem mostrar ao mundo isso. Infelizmente, os problemas que estamos enfrentando no mundo é devido a diferentes grupos, diferentes religiões, diferentes culturas, e isso faz surgir o racismo e assim por diante. Então, chegou um momento que a Índia deve mostrar ao mundo que é possível, que o mundo pode viver pacificamente com diferentes religiões, grupo étnico e assim por diante. E vocês têm que se esforçarem a promover a união mundial entre os povos. The concept of I usually is telling we all over 7 billion. Eu sempre digo que há mais de 7 bilhões de pessoas existentes no mundo. 7 billion. 7 bilhões de pessoas vivendo no mundo. Same human being. Nós somos todos iguais como seres humanos. We are same human being. Eu acredito firmemente que nós somos mesmo seres humanos. Same human being. Primeiramente, nós devemos pensar que nós somos seres humanos. E as raças, religiões e cores e culturas são coisas secundárias. Mas, basicamente, nós devemos ver que nós, basicamente, somos seres humanos. Nós devemos
Nós devemos, e com essa crença minha que nós somos seres humanos, somos mesmo seres humanos iguais, biologicamente somos seres humanos, todos os lugares que eu vou que eu vejo um ser humano, e eu vejo que ele como ser humano. Religiões, grupos étnicos, cores e assim por diante, são coisas secundárias. Nós devemos pensar que nós somos seres humanos com as mesmas necessidades primárias. E por isso, que todos os lugares que eu vou, eu vejo que nós estamos, eu estou participando, estou vendo, estou visitando a mesma casa humana, de seres humanos. And firstly, different nationality and different religion, these things. So, India now, because of the 21st century, I think India. Então, nesse século XXI, a Índia pode mostrar ao mundo inteiro que diferentes culturas, diferentes religiões podem coexistir harmoniosamente juntos. Global economy. And then, on top of that, e nós, como seres humanos, porque nós podemos ver que os problemas que afetam, tem certos problemas que afetam todo o mundo inteiro, como afetam nós como seres humanos, o mundo como casa dos seres humanos. Por exemplo, o aquecimento global e assim por diante. Not only just one nation. Então, a polícia indiana, the nation with the concept of world need these concepts. So deve mostrar ao mundo que assim como vocês protegem a Índia com seus princípios fundamentais, conceitos fundamentais de Ahimsa e Karuna, o mundo também pode ser protegido por meio o mundo inteiro pode ser protegido por meio desses dois conceitos, a não violência e compaixão. Então, a Polícia Mundial, a Polícia Mundial deve ser imbuída de todos os países, deve ser imbuída desses dois conceitos. Muito obrigado, Senhora Santidade. Hoje em dia, mais de milhões de pessoas, de policiais indianos estão assistindo esse evento e muito obrigado por esses conselhos de Ahimsa e Karuna. E a primeira pergunta é do inspetor-geral da polícia em Chandigarh, Tajinder Singh. Chandigarh é uma cidade da Índia. Sua Santidade, muito obrigado. Sua Santidade, eu sou muito agradecido por o senhor me dar essa oportunidade de fazer essa pergunta para o senhor. Sua Santidade, eu sou um oficial da polícia. Na aplicação da lei, especialmente na polícia, a percepção geral é que a pessoa é uma pessoa empática ou compassiva. Essa pessoa é considerado fraco ou mole. Na polícia, somos diametralmente opostos à empatia ou à compaixão. Tentamos ser impessoais, sem emoção e rígidos em nome de regras. E tudo isso a gente faz em nome de regras. Sua Santidade, visto que eu sou um grande defensor de introduzir a empatia e a compaixão na aplicação da lei, portanto, como devemos mudar a mentalidade geral? Como devemos convencer a polícia de que, ao adotar a empatia ou compaixão, a pessoa não se torna nem fraco, nem indulgente ou mole? O método rígido aplicado pela polícia, seja que esse seja negativo ou não, depende inteiramente da motivação do policial.
tomar conta de um grupo enorme de pessoas, às vezes os métodos um pouco duro é preciso. Mas depende da motivação. E se você faz com uma motivação pura, isso não tem problema. Mas uma motivação pura e sincera. Por exemplo, no budismo tradicional indiano, tem algumas deidades iradas. Mas essas deidades iradas são todas expressões da compaixão. Para domar a mente daqueles praticantes que precisam daqueles métodos irados. Mas, então, para domar a mente, então, para isso nós usamos as deidades iradas. Para domar certas emoções negativas em nosso contínuo mental. Então, isso é só um exemplo. Então, às vezes, a polícia, às vezes, vocês como policiais, precisam de alguns métodos duros para proteger um grande interesse. Mas esse método duro deve ser imbuído de uma grande compaixão e motivação sincera. Something negative or positive entirely depend on motivation. Se alguns métodos aparentemente negativo ou positivo, isso depende inteiramente da motivação pessoal de cada policial, de cada indivíduo. Então, isso não tem não é uma contradição. Então, algumas vezes a polícia deve usar alguns métodos duros, rígidos. Muito obrigada, Sua Santidade. A próxima pergunta é do diretor-geral das Forças de Segurança de Fronteira, Rakesh Asthana. Bom dia, Sua Santidade. Rakesh Asthana, DG-BSF. Border Security Force has the responsibility. Sua Santidade, a Força de Segurança de Fronteiras tem a responsabilidade de guardar a fronteira internacional, seja em tempos de paz ou em tempo de guerra. Nós temos dois grupos de fronteira, da fronteira Indo-Paquistão e da Indo-Bangladesh. A Força de Segurança de Fronteiras sendo implantada ao longo das fronteiras hostis, na frente ocidental e fronteiras porosas da frente oriental, exige que nossos homens mantenham o mais alto nível de vigilância. Eles também estão impostos a altos níveis de estresse, pois permanece longe de suas famílias de períodos longos. Minha pergunta é, qual é o seu conselho ao nosso pessoal de forças de segurança e outras policiais sobre como eles podem lidar com o estresse pessoal e profissional e manter a vigilância e a alegria ao mesmo tempo, que são expostos a esses estresses? I often used to telling Eu geralmente digo que a força de segurança de fronteira, principalmente no Ladakh, que tem as forças policiais de fronteiras com o Tibete, e eu sempre, algumas vezes eu visitei eles, e desse lado de cá tem aquelas pessoas que estão vestidas com armas e bombas, e do lado de lá também eles vestem roupas e têm bombas. Mas do lado da Índia, eles protegem, eles estão protegendo a cultura indiana, a cultura tibetana antiga, principalmente no Ladakh. E a motivação deles e a motivação deles é compassiva, é a não violência. E do outro lado do Tibete, que é ocupado pela China, eles são mesmo os policiais, mas
Mas eles estão sob pressão de um regime comunista autoritário e não têm uma empatia. The other side, the Chinese communist, Porque do lado de lá tem o regime comunista e eles including Buddhism, is source of separation. So it's têm now, although now changing, things are changing. mesmo que as coisas o Tibete e a terra, o território tibetano e eles protegem aquela fronteira como de um lado como um território tibetano e outro da cultura budista tibetana. Então são duas coisas separadas. Então hoje em dia parece que dentro da China as coisas estão mudando. Mas o que eu quero dizer é que são duas pessoas que fazem o mesmo serviço com diferentes motivações. Firstly, altitude, very high. Então, no Ladakh, eles enfrentam muitos problemas, porque uma é a altitude, que estão a mais de 4.000 metros de alturas, mas a motivação deles é que a motivação é Thousand-year-old tradition of non-violence. proteger a fronteira do Ladakh, onde existe uma cultura tibetana, e proteger a fronteira indiana. Eles fazem duas coisas com a motivação da não violência, procurando não usar a não violência. Então, e eles fazem isso com coragem e determinação. 파키스탄다 방글라데시 상상도 당연히 border security force 얘들이 그래서 콘주 그게 대백감다 그뒤는 셈나로 가이니에 잠잠 공사마라 콘주 셈가이니에 슈이조레스 가이네 대 야오rum지 콘주도 깔랍슈야다 셈나 데스 점 Ok. Ele está retraduzindo qual foi a pergunta que foi feita para o Dalai Lama. E seja aqui, Facing Pakistan. por exemplo, a polícia de fronteira que estão no Paquistão e no Bangladesh são um pouco diferentes da situação da fronteira do Ladakh. Esses dois países, do Paquistão não é um país democrático, Freedom. mas a Índia é um país democrático. More or less, you see, E do lado de lá do Paquistão e do Bangladesh é um país mais totalitário, com regimes mais totalitarista. The Indian army or who posted in border. Então, a polícias indianas que são colocados nas fronteiras do Paquistão e do Bangladesh. Of course, I respect. É muito difícil, são fronteiras muito difíceis. É claro que eu respeito o Paquistão, mas eles são muito totalitaristas. Army, Indian people. Então, vocês, policiais indianos, You see, they carry something like a certain action, certain duty with principle. vocês têm que conduzir esses trabalhos policiais com dignidade. That, you see, you should E mesmo nas dificuldades. sacrifice. Então, mesmo que vocês têm que pensar que eu estou sacrificando o meu conforto, mas eu tenho os meus princípios, minha honra, e vou conduzir meu trabalho com honra e dignidade. Your Holiness, the next question comes from Sua Santidade, Asim Arun.
A próxima pergunta é um diretor-geral adjunto da polícia no estado de Uttar Pradesh, assim Aruna. I am responsible for the Eu- 112 emergency service, which extends help to more than 16,000 persons per day. My question is about Minha pergunta é nonviolence and sobre a não violência e a polícia. A polícia é fundamentalmente sobre o estabelecimento do monopólio da violência por parte do Estado. Por um lado, esta é responsável por garantir que nenhum cidadão use a violência contra o outro. E fica mais complicado quando a própria polícia, às vezes, usa violência contra os cidadãos. Como um policial deve resolver esse dilema? Ou, em outras palavras, os policiais, ou homens ou mulheres, podem professar a não violência no seu trabalho? 9 years Eu sempre violência. with Chinese police. Eu acho que quando eu estava no Tibete, mais ou menos por 9 anos, eu fui. Meus seguranças eram policiais chineses. E aqui, há mais de 60 anos vivendo aqui na Índia, os meus seguranças são policiais indianos. Mas os sistemas são diferentes entre os dois. Uma é os princípios fundamentais da Índia que os policiais conduzem o seu trabalho, como democracia e liberdade. People who won't listen E alguns reasons, then sometimes you need em alguns casos, vocês policiais que confrontam alguns cidadãos e às vezes eles não escutam a ordem de vocês, então vocês talvez devem usar algum método rígido. Nós não podemos julgar em base à ação, mas devemos julgar em base à motivação e os princípios. Nós não devemos julgar os policiais em base às ações, mas em base à motivação e os princípios. Por exemplo, nos princípios tem os princípios de proteger a democracia. some individual Em casos de alguns casos individuais que eles não individuais que alguns cidadãos não escutam as leis, não obedecem às leis e alguns métodos nesses casos de alguns métodos rígidos devem ser tomados, mas com motivação e compaixão, com a mente compassiva sincera. E então isso nesse caso não tem contradição. The Indian Police Foundation. A próxima questão a pergunta é de um membro da Fundação da Polícia. A minha questão é maior a nível individual. Os policiais, homens ou mulheres, estão sobrecarregados de trabalhos, em más condições de saúde, incapazes de cuidar de sua própria família, enredados entre comidas pobres, refeições pobres. Eles são enredados entre a pressão dos manobras políticas e de vantagens numéricas e não são apreciados. Como um policial nessa condição pode ser mais empático? Como poderia o policial nessa condição deixar de transmitir a sua frustração nos eventos? Ou em outras palavras, como eles podem deixar de transmitir as suas frustrações nos seus trabalhos ou descarregar suas frustrações nos seus trabalhos. naturally Agora aqui, naturalmente, from holistic way. devemos pensar, vocês devem pensar em uma maneira holística. Getting lesson from my teacher. Quando eu estudava com meu tutor, Keep one. meu tutor sempre tinha um chicote perto dele. See, so for temporary Mas isso service, I get some fear. então, eu tinha sempre medo, eu estudava sempre com medo daquele chicote. So no problem. Mas, similarly, então, now these, mas isso se for usado
por um bom motivo, então não tem problema. Some mischievous people always there. Nas comunidades sempre tem aqueles indivíduos que são criadores de problemas. Education. Então, Should infelizmente, com esses indivíduos deve usar um tipo de medo assim. Mas eu sempre enfatizo que devemos mudar o nosso sistema educacional moderno. Esse sistema educacional moderno existente aqui na Índia foi implantado That's one way. pelos ingleses. In spite, you see, that Então, esse sistema educacional moderno implantado pelos ingleses deve mudar, deve ser imbuído pelo sistema milenar, os conceitos milenários antigo existente aqui na Índia. harsh method. So I think thinking the holistic way. Eu penso que vocês devem pensar em uma maneira holística. Democracy. Deve pensar na democracia, na liberdade, na independência que existe aqui na Índia. E isso é uma coisa que deve ser protegida. Então, quando alguns indivíduos criadores de problemas surgem querendo minar a democracia e a liberdade existente aqui na Índia, então, com esses indivíduos, deve ser usado alguns métodos rígidos. When I was young, Eu vou contar uma história aqui. I'm quite Quando eu era jovem, eu era inteligente, e eu olhava para a face do meu mestre. E my birthplace area. então tinha um professor que eu conhecia há muito tempo, e ele era um dos meus professores. Sometimes I said, "Jibekan Shoba." Just write on his. E algumas vezes, And I asked that my teacher. algumas vezes eu perguntava, eu falava para Later, eu escrevia atrás das minhas costas e perguntava e dizia a ele: você deve ser capaz de ler o que está escrito. this young, Eu colocava algo escrito boy, nas minhas costas. the young lama, quite clever. So you should Então eu dizia para ele: pretend esse more reserve. jovem reencarnado é muito inteligente, então você tem que mostrar uma face meia dura para ele. Dalai Lama, young boy, E meu tutor uma vez me disse: very clever. esse Dalai Lama, person, muito jovem, he sometimes find it difficult. é inteligente, e algumas vezes algumas vezes é muito difícil para esse professor manter uma postura rígida para com o Dalai Lama. The purpose. Então, aquilo que eu quero, o moral aqui que eu quero mostrar, que eu quero dizer, que eu quero mostrar com essa história, é que a polícia indiana deve proteger os seus princípios de democracia e independência e liberdade. Então, para isso, eles devem mostrar essa postura dura. That's okay. Então, se vocês mostram essa postura rígida, ou algumas vezes atuam com rigidez para com certos indivíduos que criam problemas, criadores de problemas, e querem minar esses princípios indianos, então não tem nenhum problema. Atwal Trivedi. A próxima pergunta é Good morning, Your Holiness. Da ex-secretária do secretário de Himachal. Essa cidade eu trabalho no estado do Himachal
do Himachal Pradesh, e algumas vezes eu trabalhei como segurança na sua residência. Minha pergunta Sua Santidade, por que algumas vezes a própria raça humana é inimiga da humanidade? Loves compassion, Então, even animal. o ponto aqui nós devemos pensar que todos os seres humanos, todos os seres, eles apreciam a não violência e a comunidade e a compaixão. E mesmo atualmente os cientistas dizem que nós seres humanos somos animais sociais. Depend on group of the E se nós pensamos bem, todos individualmente, todos nós dependemos da nossa comunidade. social animal Então, from childhood. Our life Então, se nós pensarmos desse ponto que nós somos animais sociais, desde que nascemos, nós dependemos do afeto e da ajuda de outros seres. Então, nossa felicidade, nossa sobrevivência depende dos outros. Assim como os animais também, a sua sobrevivência depende dos outros animais. about, you see, Então, a educação moderna deve prestar atenção, deve prestar atenção e deve imbuir nesse seu sistema esse senso de compaixão e de responsabilidade para com os outros seres. complete selfish. Think once, Ter uma atitude egoísta, autocentrista, never be happy person. essa pessoa nunca será uma pessoa feliz. That's the reality. Essa é a realidade. Uh, E não podemos fugir dessa realidade. Modern education Então, a educação moderna, to teach infelizmente, tem essa falha de ensinar esses princípios, onde diz que a base a natureza humana básica é compassiva, é afável. so E isso loving kindness towards então, isso é demonstrado. very essential. Isso é demonstrado pelo fato que desde que quando nascemos na nossa sobrevivência devemos dos cuidados de outros. That's Então esses valores éticos fundamentais devem ser imbuídos na educação moderna. thought, karuna, ahimsa. E a educação moderna indiana, antiga, eu sempre digo que deve ser combinada. Esses sistemas, esses conceitos milenários antigos de Ahimsa e Karuna devem ser imbuídos como tema escolástico. It's not sufficient. E eu sempre digo também que rezar só para que Deus nos ajude, Deus nos ajuda, Deus nos ajuda, isso não é o suficiente. Nós devemos usar a nossa inteligência humana Over 1,000 years, em maneira positiva. shamatha, E eu sempre também digo que os conceitos milenares, há mais de 3.000 anos que existe aqui na Índia, de Shamatha e Vipassana, de análise e calma mental, sempre existiu aqui na Índia. E eles devem implementar esses conceitos na educação moderna indiana. also the physical hygiene. Eu digo que a educação moderna é orientada na higiene física, ou seja, desenvolver aquilo que cria a possibilidade de viver bem fisicamente. E eles nunca prestam atenção na higiene emocional ou como eliminar as coisas negativas, emoções negativas da nossa mente. According to Indian tradition, whether believer or non-believer, E esses conceitos devem ser implementados na educação moderna. E seja que você acredita ou não, seja você um religioso ou não, cada indivíduo quer uma família feliz, quer ser feliz, quer viver em harmonia. Seja que você seja um adepto a uma religião ou não. I think India's
1,000-year-old tradition. E, do meu ponto de vista, eu acho que implementar esses conceitos que vêm dos tratados religiosos, mas como tema acadêmicos na educação moderna, é uma coisa crucial. All human beings O ponto religioso é outra coisa. A religião de cada um é uma coisa individual de cada um, mas esses temas devem ser implementados, esse conceito deve ser implementado como tema acadêmico. I'm sorry, member of the Indian Police Foundation. Thank you, Your Holiness. It's a great honor and very gratifying to see you, hear you. A próxima pergunta é The one question I have is when we discuss about the police force and empathy. quando nós falamos como a força policial e a empatia, Some of the very bad side of human nature. They see crime, they see bad behavior. Unfortunately, by the very nature of the job, they get exposed to the dark underbelly of human behavior. os policiais se deparam constantemente com a escuridão e, às vezes, com o pior resultado da natureza humana. Como a polícia pode superar essa constante exposição ao lado ruim da natureza humana e gerar positividade e otimismo baseado no lado positivo da natureza humana? Como um policial deve conviver com esses dois extremos? You see, I think because of, circumstances, under circumstances, they are very alive. Eu acho que alguns policiais, devido à circunstância da maneira de viver, se tornam muito egoístas e não prestando atenção nos princípios policiais e nem prestando atenção aos outros seres. Eles se tornam muito egoístas. E nesses casos, nesse caso, vocês precisam de umas leis rígidas para esses indivíduos. Sem a motivação correta, esse método restrito se torna muito ruim. Então, vocês têm que fazer a prática do Dharma, que é fazer o seu serviço imbuído de compaixão e motivação sincera e tomar cuidado daquelas pessoas, daqueles indivíduos estúpidos. Então, vocês têm que saber como lidar com essas pessoas estúpidas, essas pessoas ignorantes que infringem a lei. Mas deve fazer isso de uma maneira compassiva, com uma motivação positiva. A próxima pergunta é de Sanjoy, membro da Fundação da Polícia Indiana. Muito obrigado e peço a sua benção para todas as minhas famílias e os meus colegas. Sua Santidade, em sua opinião, qual é o atributo ou qualidade mais importante que um policial deve ter para ajudar a construir a confiança do público e para fazer o seu trabalho de forma eficaz e garantir a responsabilidade de forma sistêmica? Como eu mencionei antes, visto que nós temos essa inteligência humana brilhante, nós devemos usar essa inteligência brilhante de uma maneira positiva e deve ser combinada com a compaixão. I think generally Indian public, trust Indian police because
This is Eu acho que o público deve confiar na polícia indiana, porque esse país é um país democrático totalitarian. e não é um país totalitário ou comunista como outros países. So mainly, I think use human intelligence and look the holistic picture. E vocês devem usar o cérebro humano para e ver o mundo de uma maneira holística, sem perder os seus princípios de não violência e compaixão. Isso é muito importante. E é claro que, de acordo a algumas circunstâncias, alguns métodos rígidos devem ser tomados para com alguns indivíduos. Yes. The next question, A próxima Your Holiness, pergunta is from Sri M.L. Kumawat. Member. é de ex-diretor-geral da Polícia da Segurança da Polícia de Fronteira, Mr. Kumawat. Sri M.L. Kumawat. I think Sri Kumawat is not reachable. I will ask the question, Your Holiness. The question from Sri Kumawat. A pergunta é, durante Mahatma Gandhi uma discussão com B.J. primeiro-ministro de Bombay, em 15 de agosto de 1940, Gandhi disse: se eu mantiver a força policial, esta será um corpo de reformadores. A pergunta é, Sua Santidade, como transformar a polícia no papel naquilo que Mahatma Gandhi, o pai da nação, imaginou, um corpo de polícia de reformadores? É uma coisa prática. Desde que a Índia, visto que a Índia é um país livre e democrático, isso não quer dizer que cada indivíduo, cada um dos indivíduos é imbuído desses princípios morais. Isso não quer dizer isso. É claro que com alguns indivíduos que não respeitam esses princípios e são criadores de problemas devido a uma visão limitada e autocentrista, egoísta, vocês precisam de tomar usar alguns métodos para domar essa pessoa, que seja essa pessoa que para proteger a sociedade. Então vocês têm que proteger a paz da sociedade como um todo e os princípios da nação. Então, para proteger a sociedade, a paz da sociedade, então, se tem algum indivíduo que mina ou que quer estragar esses princípios, nações e a paz da sociedade, então vocês têm que tomar alguns métodos rígidos, porque a Índia é um país independente e democrático. Isso é alguma coisa, algo prático. Do meu ponto de vista, a Índia, desde que eu cheguei aqui, em 59, I really love this country. Eu amo esse país. Eu amo a polícia indiana e as forças armadas indianas também. As a sort of big country, como um país enorme, como um país grande,
your neighbor, Os seus sometimes vizinhos, it's difficult. algumas vezes, têm uma atitudes difíceis. The police, Então, have to vocês act policiais, vocês têm de atuar because of circumstances, de acordo com essas circunstâncias. 야샤도 어찌 영역도 없었대. Alright. Manipur, Manipur. No. Manipur. Por exemplo, no nordeste da Índia, em Manipur, Complicated people. tem umas pessoas bem complicadas lá. So, Então, accordingly, vocês, e nas fronteiras também. restrictions. Então, vocês têm que Restrictions tomar for good purpose. atitudes restritas. A restrição para uma motivação correta, justa, não tem problema. Verma, member of the Indian Police Foundation. A próxima He is a pergunta professor é in Indiana University in the United States. é um membro da polícia, da Fundação da Polícia Indiana, e ele é professor na Polícia Indiana dos Estados Unidos. Sua Santidade, eu sou muito afortunado, fui muito afortunado de receber as bênçãos quando o senhor visitou a Indiana aqui nos Estados Unidos. And my question is about E criminal justice system. eu ainda carrego isso, essas pessoas comigo. Criminology, Eu entendo como suffering going from the criminal to the victim. But the police deals with this suffering with o violence senhor by pode sending descrever o offenders to sistema jail de in the name of trying to deter crime. We know that locking someone in jail does not Nós reduce sabemos crime. que imprisionar uma pessoa na prisão não vai diminuir a criminalidade externa. Então, o senhor pode descrever o sistema de justiça budista sobre como reduzir o crime e construir uma sociedade saudável, moral e compassiva? Buddhism Eu realmente não sei do sistema budista, justiça de budista. any religion, like any religion. Budismo, como cada uma das outras religiões, são coisas diferentes. Em termos de sociedades, é composto de vários indivíduos, aqueles adeptos, adeptos e aqueles não adeptos. Então, como sociedade, vocês têm que considerar a sociedade como um todo, como humanidade, uma sociedade de humanos, I often mentioned, here independente also I das religiões que cada indivíduo segue. E como eu mencionei antes, nós devemos enfatizar no sistema educacional moderno. according secular way, Devemos conduzir os estudantes de uma maneira secular, self-discipline. autodisciplina. Student or generation come from that kind of education, Os estudantes que veio de um sistema compassionate, os estudantes que nascem de uma geração compassiva, eles serão pessoas compassivas. more compassionate. So Como eu mencionei, nós somos animais sociais, então a educação moderna deve prestar mais atenção nos valores internos, seculares. is some individual Independente disso, what's the indisciplined one. se o sistema não for conduzido dessa maneira, os indivíduos se tornarão muito indisciplinados. But now here, death sentence, Mas aqui nessa I always used to say against death. nessa pergunta, Oh, não, por exemplo, eu falo sobre a sentença de morte. Eu sou contra a sentença de morte, death sentence, mas eu acho que em vez de a sentença de morte deveria colocar um indivíduo na prisão eterna, prisão à vida. Em vez de, eu acho que a sentença de morte é uma coisa muito ruim. Eu acho é uma coisa. not right. Eu acho que não é uma coisa correta.
Eu acho que Once cada pessoa, mesmo que eu acho que cada indivíduo, mesmo que quando faça algum erro, eles podem ser mudados com a educação, com um ambiente correto, afável. Then Buddhism, I think some other religion more talk about, you say, how to deal. A respeito do budismo, eu acho que também outras religiões fala de como lidar com as situações, mas no budismo a gente fala como treinar nossa mente de acordo com a lógica. There's some idea. Quantum physics, E os físicos quânticos, por exemplo, tem algumas ideias que a física quântica tem uma abordagem muito parecida com aquela visão budista. A coisa principal aqui é como transformar nossa mente. explanation or because idea how to deal with, you see, criminal. E não fala de como lidar com os criminais. So, for example, Por exemplo, once you accept monk's rule, quando você, no budismo, quando você aceita as regras monásticas para um monge ordenado, eles têm 250 votos. Most serious or what's the rule dismiss. Otherwise, you see no E method, punishment method. Então, o voto mais principal é aquele da disciplina. Não tem não tem um sistema de punição no budismo. Thank you, Your Holiness. Muito obrigada, Sua Santidade. Muito obrigado, Sua Santidade. A sua mensagem para a polícia é muito simples e, ao mesmo tempo, muito profunda. A sua mensagem de empatia, presença mental e compaixão é uma coisa que nós vamos compartilhar por muito tempo. E é muito importante que todos os estudantes policiais e todos os policiais escutem esses conselhos dados por o senhor. E isso nós vamos fazer por muito tempo. E em nome da polícia indiana e de todos os meus colegas, eu quero agradecer ao Senhor por ter nos dado a sua benção e ter nos dado a oportunidade de ver o Senhor em pessoa e escutar o Senhor e escutar os conselhos do Senhor. Muito obrigado, Sua Santidade. Gostaríamos de agradecer todos os seus secretários por last but not the least, I wish to place on record our deep gratitude to Sri Amitabh Mathur for making this event possible. E agradeço a todos que trabalharam para fazer com que esse evento acontecesse e todos os membros que estão aqui presentes, membros da polícia que estão aqui presentes. Thank you. Muito obrado. Eu quero expressar a minha profunda gratidão e apreciação para a polícia indiana que deu dia e noite me protege. When I met Indian police, quando eu encontro um policial indiano, eu não tenho medo, eu tenho confiança. E eu tenho confiança neles. Nowadays, every morning, I walk out. Como eu mencionei no início, todos os dias pela manhã, quando eu faço a minha caminhada dentro do meu pátio, eu sempre brinco com os policiais indianos. E a polícia indiana é sempre muito pacífica. Eu respeito muito essa atitude. So,
Indian police, I think really police for peace. Eu acho que a polícia indiana é uma polícia que carrega o conceito da paz. É uma coisa maravilhosa. Thank you very much, Your Muito Highness, obrigado. for your blessings. Muito obrigado, Sua Santidade, pelas suas bênçãos e conselhos.